Deus Todo-Poderoso diz: se as pessoas desejam se tornar seres vivos, dar testemunho de Deus e serem aprovadas por Deus, devem aceitar a salvação de Deus. Devem se submeter de bom grado a seu julgamento e castigo, aceitar de bom grado a poda e o tratamento de Deus. Só então elas serão capazes de colocar em prática todas as verdades exigidas por Deus. Só então vão ganhar a salvação de Deus e se tornar seres vivos de verdade. Amém. Amém. A arrogância é a raiz do caráter corrupto do homem. Quanto mais arrogantes, mais sujeitas as pessoas ficam a resistir a Deus. O quanto esse problema é sério. As pessoas com caráter arrogante não só consideram todas as outras inferiores a elas, como também o pior de tudo, são até condescendentes para com Deus. Embora algumas pessoas externamente pareçam acreditar em Deus e segui-lo, elas não o tratam como Deus de modo algum. Sempre sentem que possuem a verdade e pensam que elas são tudo no mundo. Essa é a essência e a raiz do caráter arrogante, e ele vem de Satanás. Portanto, o problema da arrogância precisa ser resolvido. Sentir que um é melhor que os outros, esse é um caso trivial. A questão crítica é que o caráter arrogante de uma pessoa impede de se submeter a Deus, seu governo e seus arranjos. Tal pessoa se sente sempre inclinada a competir com Deus pelo poder sobre os outros. Esse tipo de pessoa não reverencia Deus nem um pouco, sem falar de amar a Deus ou submeter-se a Ele. Amém. 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 Ler essas palavras de Deus me lembra de algo que eu vivi há alguns anos. Naquela época, eu era muito arrogante e hipócrita. Eu fui líder na igreja por muitos anos. Eu trabalhei muito e sofri um pouco. Também resolvi muitas questões práticas, mas usei tudo para minha vantagem e não ligava para ninguém mais. Então, fui lidada e disciplinada. E através do julgamento e das revelações das palavras de Deus, enfim ganhei algum entendimento sobre minha natureza arrogante. Senti remorso e ódio de mim mesma. Me concentrei na prática da verdade e sofri uma transformação. Graças a Deus. Em 2015, assumi a liderança de uma igreja. A irmã ali trabalhou comigo e ela tinha acabado de começar a servir como líder. Os diáconos e líderes do grupo da igreja eram novos na fé. Por isso, sua comunhão sobre a verdade era superficial. E eu pensei, sou crente há mais tempo que vocês. E já sou líder há algum tempo. Vou assumir um papel importante aqui e provar que a experiência faz muita diferença. Então, eu assumia qualquer tarefa. E sempre que um irmão ou irmã tinha dificuldades em seus deveres, e também sempre que as obras da igreja atrasavam, nos problemas mais difíceis ou nas coisas que minha parceira e colegas não podiam resolver, eu me apresentava e lidava com tudo. Depois de um tempo, a obra da igreja engrenou. O estado dos irmãos mudou e eles conseguiam cumprir bem os seus deveres. Eles gostavam de comunicar seus problemas comigo e buscavam a minha opinião. Estava muito satisfeita comigo mesma e não podia deixar de ver o que eu tinha feito e pensar. Sem a minha direção, a obra da igreja não progrediria tão bem. Sem a minha comunhão, o estado dos outros não teria melhorado tanto. Parece que realmente tenho a realidade da verdade e minha obra é prática. A irmã Lee teve que voltar para casa para resolver uns assuntos e eu tive que assumir toda a obra da igreja. No princípio, eu fiquei estressada, mas sempre mantive Deus no coração. Depois de cada reunião, eu fazia um balanço de como tinha sido e corria para dar apoio a quem se sentia fraco ou negativo. Depois de um tempo, notei que todos se reuniam e cumpriam seus deveres corretamente, e toda a obra da igreja acontecia sem problemas. Eu me senti aliviada e fiquei muito satisfeita comigo mesma. Senti que tinha me provado após tantos anos servindo como líder, que eu tinha visto muita coisa e resolvido muitos problemas. Eu possuía uma grande experiência de trabalho e sabia cuidar das coisas sozinha. Eu percebi que era o pilar da igreja. Especialmente naquele período em que eu acordava cedo e trabalhava até tarde, sem reclamar do cansaço ou da dificuldade, senti que merecia algum crédito. Quando me dei conta, eu já vivia em um estado de vaidade. E sempre que lia as palavras de Deus julgando e expondo a humanidade, eu não aplicava a mim mesma. Quando irmãos e irmãs viviam um mau estado, eu não comungava a verdade com eles, mas os desprezava e repreendia dizendo: você é crente há tanto tempo, mas ainda não possui a verdade. Por que você não mudou nada? Às vezes, depois de eu comunicar algo, os irmãos e irmãs diziam que ainda não sabiam o que fazer. Sem perguntar o motivo, eu os reprovava dizendo:
Não é que você não saiba, só não quer colocar em prática. Eles se sentiam constrangidos por mim e não se atreviam mais a falar comigo sobre seus problemas. Mais tarde, a irmã Liu foi eleita para trabalhar ao meu lado como líder. Me pareceu que ela não estava na fé há muito tempo e não entendia certas coisas, mesmo depois de conversarmos. Por isso, mantive a palavra final na maioria dos assuntos da igreja, grandes ou pequenos. Às vezes, eu tomava uma decisão e mandava a irmã Liu ir executá-la. Uma vez, recebemos a carta de um líder pedindo que recomendássemos alguém para um dever específico. Eu sabia que tinha relação com a obra da Casa de Deus, por isso, chamei minha parceira e meus colegas para debatermos. Mas então, pensei, desempenho meu dever na igreja há muito tempo. Eu conheço todos os irmãos e irmãs, não vai ser um problema se eu mesma tomar a decisão. Então, tomei a decisão sem conversar com a irmã Liu. E depois a enviei para acertar as coisas. Mesmo servindo como líderes juntas, eu a tratava como uma subordinada. Quando ela não cuidava bem de alguma coisa, eu ficava irritada com ela. Ela estava negativa e sentia que não conseguia entender nada, nem cumprir bem seu dever. Ela estava assim porque eu a sufocava, mas não refletia sobre mim mesma. Ao contrário, eu sentia ainda mais que possuía a realidade da verdade e era eficiente no meu trabalho. Portanto, deveria gerenciar a obra da igreja. Eu me tornei mais autoritária e arrogante. Quando colegas davam sugestões diferentes, durante os debates de trabalho, muitas vezes eu nem prestava atenção e simplesmente descartava as sugestões. Eu pensava, desde quando vocês entendem alguma coisa? Não sei mais depois de anos como líder? Eu acabei dando a última palavra sobre toda a obra da igreja. Mais tarde, Deus permitiu situações para que pudesse lidar comigo. Comecei a ter dificuldades no meu dever. Eu estava perdendo compromissos com as pessoas e nomeando outras que não viviam de acordo com os princípios. A líder apontou os erros da minha obra, lidou comigo e me podou. Mesmo assim, eu ainda não refleti sobre mim. Pensei que só precisasse prestar mais atenção. Uma colega me alertou. Você não deveria refletir por que esses problemas apareceram? Eu disse desdenhando. Ninguém é perfeito e todos cometem erros. Não há necessidade de refletir sobre tudo. Alguns irmãos e irmãs perguntaram se eu estava bem. Respondi que estava, mas internamente fiquei perguntando por que algo estaria errado. Mesmo em um estado ruim, eu sabia lidar comigo mesma. Não há com que me preocupar. Sou líder há muito tempo. Não entendo a verdade melhor do que você, por acaso? Não importa como me alertassem, eu não ouvia. Eu vivia dominada pelo meu caráter corrupto e meu espírito ficava cada vez mais sombrio. Eu cochilava durante a leitura da palavra de Deus e não tinha nada a dizer na oração. Cada vez mais problemas surgiam na igreja. Eu estava cega, não tinha conhecimento de muitos problemas e não sabia como lidar com eles. Logo, uma pesquisa de opinião foi feita na igreja. E os irmãos e irmãs disseram que eu era arrogante e não aceitava a verdade. Disseram que eu era autoritária, que constrangia e repreendia as pessoas. Acabei sendo retirada da minha função. Naquele dia, a líder partilhou comigo todas as avaliações dos outros. Eu podia sentir a ira de Deus sobre mim, através dos irmãos e irmãs expondo e lidando comigo. Eu me sentia um ser desprezível, que enoja as pessoas e é desprezado por Deus. Não conseguia entender como pude cair tanto. Na dor, coloquei-me diante de Deus. Oh, Deus. Sempre me vi como responsável no meu trabalho da igreja e como alguém que tinha alguma realidade da verdade. Nunca pensei que fosse ter os problemas que estou tendo. Mas aos olhos dos outros, sou uma pessoa arrogante que não aceita a verdade. Deus, não sei como eu fiquei assim. Por favor, me guie e ilumine, para eu me conhecer e entender tua vontade. Amém. Então, li estas palavras de Deus. Seria melhor que vocês dedicassem mais esforços à verdade do conhecimento próprio. Por que vocês não encontraram favor com Deus? Por que para Ele o caráter de vocês é abominável? Por que o discurso de vocês desperta sua aversão? Assim que demonstram um pouco de lealdade, vocês cantam os próprios louvores e exigem uma recompensa por uma pequena contribuição. Menosprezam os outros enquanto mostram uma módica obediência.
e se tornam desdenhosos de Deus ao realizarem alguma tarefa insignificante. Aqueles que cumprem o seu dever e aqueles que não o cumprem. Aqueles que lideram e aqueles que seguem. Aqueles que recebem Deus e aqueles que não recebem. Aqueles que doam e aqueles que não doam. Aqueles que pregam e aqueles que recebem a palavra. E assim por diante. Todos esses homens louvam a si mesmos. Vocês não acham isso ridículo? Sabendo muito bem que acreditam em Deus, vocês, no entanto, não podem ser compatíveis com Deus. Sabendo muito bem que estão totalmente sem mérito, vocês insistem em se vangloriar mesmo assim. Vocês não percebem que sua sensatez se deteriorou a ponto de não terem mais autocontrole? Não pense que você entende tudo. Eu digo a você que tudo que você tem visto e experimentado é insuficiente para que você entenda até mesmo uma milésima parte do meu plano de gestão. Por isso, por que então você age com tanta soberba? A menor medida de talento e o mínimo conhecimento que você tenha são insuficientes para Jesus utilizá-los até mesmo por um segundo na sua obra. Quanta experiência você tem de verdade? O que você tem visto e tudo o que você tem ouvido na sua vida e o que você tem imaginado são menos do que a obra que eu faço em um momento. Seria melhor se você não tivesse procurado defeito e encontrado falta. Não importa o quão arrogante você possa ser, você é apenas uma criatura que é menor do que uma formiga. Tudo o que você tem na sua barriga é menos do que está na barriga de uma formiga. Não pense só porque você ganhou alguma experiência e senioridade que isso dá a você o direito de gesticular desenfreadamente e de vangloriar-se. A sua experiência e a sua senioridade não são produtos das palavras que eu tenho declarado? Você crê que foram em troca pelo seu próprio labor e esforço? Amém. Deus revelou exatamente o meu estado. Eu fui exposta e só então passei a refletir sobre mim mesma. Após cumprir meu dever como líder por alguns anos, achei que, como estava naquela posição havia algum tempo, eu entendia mais a verdade e era mais capaz que os outros. Que eu era um pilar da igreja. Que ela não podia existir sem mim. Quando realizava um pouco do meu dever, eu pensava que já entendia tudo, que tinha a realidade da verdade, que era melhor que todos. Pensei que muito tempo de fé e alguma experiência me liberavam para ser arrogante. E achava que estava num patamar acima dos outros. Não dava a menor atenção para sugestões de irmãos e irmãs, muito menos os buscava ou aceitava. Mesmo quando eles se preocupavam e perguntavam sobre meu estado, eu achava que tinha maior estatura do que eles. Por isso podia cuidar das coisas sem a ajuda deles. Quando eu descobria suas falhas e dificuldades, eu não comunicava com eles sobre a verdade para ajudar, mas os desprezava. Ao meu ver, eles não faziam nada certo e eu os repreendia com ar de superioridade. Por isso, os irmãos e irmãs eram constrangidos por mim e viviam no negativismo. Isso era cumprir o meu dever? Está na cara que era fazer o mal. Não revelei nada além de caráter satânico, arrogante e presunçoso. Quando Deus tornou-se carne nos últimos dias, expressando a verdade e trabalhando para salvar o homem, ele realizou uma grande obra, mas ele nunca se exibiu. E não se apresentou como Deus. Ao contrário, ele continuou humilde e oculto, realizando em silêncio a obra de salvação. Sim. Eu vi que Deus é humilde e amável. Mas eu, corrompida por Satanás e cheia de caráter satânico, tinha orgulho de mim e das minhas capacidades só porque tinha fé há algum tempo. Entendia mais doutrinas e tinha mais experiência de trabalho. Eu subia em um pedestal e não queria descer. Me faltava conhecimento pessoal. Eu não sabia nada de mim mesma. E era arrogante além da razão. Eu era abominável. Depois de ser exposta por Deus, enfim enxerguei minha verdadeira estatura. Eu pude resolver problemas nos meus deveres, só por causa da obra do Espírito Santo. Sem sua obra e orientação, eu era uma cega que não entendia nada. Não podia cuidar dos meus próprios problemas, muito menos das pessoas. Mesmo assim, eu era presunçosa e muito arrogante. Naquele momento, eu senti vergonha do meu comportamento. Então eu li essas palavras de Deus. Se você realmente possui a verdade em seu interior, a senda que trilhar será naturalmente a correta. Sem a verdade, é fácil praticar o mal, e você o praticará a despeito de si mesmo. Por exemplo, se você tivesse arrogância e presunção, acharia impossível abster-se de desafiar Deus. Se sentiria compelido a desafiá-lo. Não faria isso de propósito. Você o faria sob o domínio de sua natureza arrogante e vaidosa.
Sua arrogância e vaidade fariam com que você desprezasse a Deus e o visse como um ser sem importância. Fariam você se exaltar, colocar-se constantemente na vitrine e, finalmente, fariam você se sentar no lugar de Deus e dar testemunho de si mesmo. No fim, você transformaria as próprias ideias, os próprios pensamentos e as próprias noções em verdades a serem adoradas. Veja quanto mal é feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante e vaidosa delas. Para resolver seus atos maus, elas precisam primeiramente resolver o problema da sua natureza. Sem uma mudança no caráter, não seria possível trazer uma resolução fundamental para esse problema. Amém. Amém. Lendo as palavras de Deus, percebi que minha natureza arrogante era a raiz do meu mal e da resistência a Deus. Guiada pela minha natureza arrogante, assumi o crédito pelos resultados da obra do Espírito Santo ao menor sinal de sucesso em meu dever, colocando-me entre os filhos de ouro da igreja. Descaradamente acreditei ser recebedora da salvação de Deus, mas não me conhecia nem um pouco. Em meu dever, eu sempre ostentava minha experiência, pensando ser melhor e maior do que os outros, sempre mandando em todos. Cheguei a usar as palavras de Deus para repreender irmãos e irmãs. Quando organizava o trabalho, nem debatia as coisas com a irmã que trabalhava comigo. Em vez disso, era autoritário e sempre dava a última palavra. Eu cheguei a tomar decisões unilaterais em questões importantes para a obra da Casa de Deus. Transformei aquela irmã em uma figura decorativa e criei meu império na igreja. Devido à minha natureza arrogante, eu ignorava todos e não tinha Deus no coração. Eu não buscava os princípios da verdade diante de um problema. Eu tinha minha própria ideia da verdade, fazendo com que todos me ouvissem e obedecessem. Isso me lembrou quando Deus deu ao arcanjo poderes para gerir os outros anjos do céu. Mas ele perdeu toda a razão em sua arrogância, pensando ser algo especial e querendo ser igual a Deus. Assim, ele ofendeu o caráter de Deus, foi amaldiçoado e expulso do céu. Quanto a mim, Deus me elevou para trabalhar como líder, para exaltá-lo e dar testemunho dele em todas as coisas, para eu comunicar a verdade para resolver questões práticas, ajudar outros a entender a verdade e se submeter a Deus. Certo. Mas eu não segui a verdade nem cumpri meu dever de acordo com as exigências de Deus. Só que eu tomei o poder, me coloquei no centro para que todos me ouvissem e obedecessem. Em que eu era diferente do arcanjo? Deus arranjou situações para bloquear meu caminho e me alertou através de meus irmãos e irmãs. Mas eu não aceitei nem refleti sobre mim mesma. Eu fui muito rígida e rebelde. Eu cumpri meu dever com meu caráter arrogante, sufocando os irmãos e irmãs, fazendo-os viver no negativismo, incapazes de resolver suas dificuldades. A obra da igreja também não progrediu. Esse foi todo o mal que eu fiz por ser controlada por minha arrogância. Sim. Eu tenho uma natureza arrogante e teimosa. Se Deus não tivesse me exposto, lidado comigo através de irmãos e irmãs e me retirado da minha posição, nunca teria refletido sobre mim mesma. Se eu tivesse continuado, só teria feito mais mal. Teria ofendido o caráter de Deus, seria amaldiçoada e punida por ele, assim como o arcanjo. Naquele momento, entendi as bondosas intenções de Deus. Ele fazia isso para me retirar da estrada do mal e me dar uma chance de me arrepender. Isso foi Deus me protegendo e salvando. Eu dou graças a Deus de todo o coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Após minha substituição, a irmã Liu cumpriu seu dever normalmente. E pelo que os outros disseram, embora a nova líder e os diáconos fossem novos na fé, quando discutiam sobre a obra, ninguém ficava preso às próprias ideias. Todos oravam e se apoiavam em Deus, buscando juntos os princípios da verdade. Todos trabalhavam juntos. E aos poucos a obra da igreja voltou aos trilhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiquei envergonhada ao saber disso. Eu sempre achei que a igreja não funcionasse sem mim. Mas, diante dos fatos, eu vi que a obra da Casa de Deus é feita com o apoio do Espírito Santo. Não é algo que qualquer pessoa possa fazer. As pessoas só cooperam e cumprem seus deveres. Não importa há quanto tempo cremos em Deus. Se confiarmos nele para buscar e praticar a verdade em nosso dever, teremos sua orientação e bênçãos. Cumprir meu dever sem buscar a verdade, fazendo o que quisesse com arrogância e autoritarismo, era abominável para Deus. Sem a orientação de Deus, eu perdi a obra do Espírito Santo e fui inútil. Eu não conseguia fazer nada. Sim.
Eu era uma cega arrogante, correndo desenfreada. Eu vivia dando ordens às pessoas, constrangendo e atacando irmãos e irmãs. E assim atrapalhei a obra da igreja. Eu me senti muito culpada e me autocensurei. Orei a Deus. Deus, eu fui muito cega. Eu não me conhecia. Eu pensei que entendesse mais porque era líder havia muito tempo e por isso fosse a melhor. Minha arrogância guiou meu dever. E isso atrapalhou a obra da sua casa. Oh, Deus, não quero mais me opor a ti e quero me arrepender de verdade. Amém. Então, li as seguintes palavras de Deus. Você deve saber que tipo de pessoa eu desejo. A quem é impuro não se permite entrar no reino. A quem é impuro não se permite macular o solo santo. Ainda que possa ter feito muito trabalho e trabalhado por muitos anos, no fim, se você ainda é deploravelmente imundo, é intolerável para a lei do céu que você deseje entrar no meu reino. Desde a fundação do mundo até hoje, nunca ofereci fácil acesso ao meu reino àqueles que me bajulam. Esta é uma regra celestial e ninguém pode infringi-la. Você deve buscar a vida. Hoje, os que serão tornados perfeitos são do mesmo tipo que Pedro. Eles são aqueles que procuram mudanças em seu próprio caráter e se dispõem a dar testemunho de Deus e a cumprir seu dever como criaturas de Deus. Somente pessoas como essas serão tornadas perfeitas. Eu decido o destino de cada pessoa, não com base na idade, senioridade, quantidade de sofrimento, nem muito menos o grau em que ela causa compaixão, mas de acordo com ela possuir ou não a verdade. Não há outra escolha além dessa. Vocês devem entender que todos os que não seguem a vontade de Deus serão punidos. Esse é um fato imutável. Amém. Amém. As palavras de Deus eram claras. Deus determina o destino das pessoas não pelo tempo de crença, pela quantidade de pregação, nem pelo quanto que trabalharam, mas pela busca da verdade, pela mudança dos caracteres corruptos e pelo cumprimento do dever como seres criados. Essas são as coisas mais importantes. Amém. Antes, eu não conhecia o caráter justo de Deus. Eu já acreditava havia algum tempo, tinha anos de experiência como líder e sucesso em meu dever e usei tudo isso para minha vantagem. Eu pensei que se continuasse buscando daquela forma, eu seria salva por Deus. Por isso, não me esforcei para ser julgada, castigada, lidada e podada por Deus. Eu desconsiderava a busca pela verdade em meu dever para resolver meu caráter corrupto. Assim, meu caráter de vida quase não mudou depois de anos de fé em Deus. Vivia minha natureza satânica e arrogante, fazendo mal e resistindo a Deus. Eu percebi que não podemos nos conhecer e nos arrepender a Deus de verdade se não buscarmos a verdade em nossa fé. Por mais que nós trabalhemos e preguemos, sem a mudança em nosso caráter de vida, ainda seremos condenados e eliminados por Deus. Isso é determinado pelo caráter justo e a essência santa de Deus. Amém. Depois de entender a vontade de Deus, eu não tirei mais vantagem do meu tempo de fé ou do tamanho da minha obra. Mas comecei a me empenhar na palavra de Deus, refletindo, conhecendo a mim mesma e buscando a mudança do meu caráter satânico. Depois disso, recebi um novo dever na igreja. Graças a Deus. Então, ao trabalhar com os irmãos e irmãs, eu fiquei mais humilde. E quando eles expressavam opiniões diferentes, às vezes sentia que estava certa e queria que me ouvissem, mas logo percebia que era o meu caráter arrogante se manifestando outra vez. Por isso, orava a Deus para me colocar de lado, para buscar a verdade junto com irmãos e irmãs e resolver as coisas debatendo. Os irmãos e irmãs disseram que eu não era mais arrogante como antes e que estava mais madura. Graças a Deus. Fiquei muito emocionada com essa avaliação deles. Eu sabia que isso tinha sido alcançado por meio do julgamento e castigo das palavras de Deus. Graças a Deus. Mesmo não tendo me livrado completamente do meu caráter arrogante e estando distante dos padrões que Deus exige, eu vi o amor e a salvação de Deus. Eu vi que a obra e as palavras de Deus podem transformar e purificar as pessoas. Amém. Graças a Deus.